Oi, pessoal! Vamos começar agora a correção da semana 1 do 7º ano do PET 5, sabendo que é preciso entregar todas as atividades dos outros PETs. Se você está atrasado, procura na nossa playlist o PET 3 e o PET 4 para você ficar em dia. O tema dessa semana é um estudo de texto sobre as missões jesuíticas no Brasil. E aí, o texto que está na página 74 e 75 é muito importante e é importante que você leia. Quando a gente começa a falar sobre os jesuítas, a gente pensa que é uma coisa muito velha, que não está no nosso dia a dia. E aí eu queria que vocês soubessem que o atual Papa, o Papa Francisco, ele é jesuíta. Originalmente, ele era um padre jesuíta. E a gente percebe isso no brasão dele. Aí, ó, que na tela de vocês, o símbolo no centro do brasão é o símbolo da Companhia de Jesus, que são os jesuítas. Quando vocês verem o Papa por aí, que é o líder dos católicos no mundo todo, vocês vão ver que ele usa um sapato preto. É também um símbolo jesuíta. Então, voltando à nossa pergunta, de acordo com o texto, então a gente tem que ir lá no texto ver. Descreva qual era a missão da ordem religiosa Companhia de Jesus, criada em 1534. No primeiro parágrafo já tem a resposta. Fala aí, ó, que a Companhia de Jesus foi criada no meio da Contra-Reforma. Então, quando as religiões protestantes que foram discutidas no PET 3, quando elas estavam em expansão na Europa. Então, qual era o objetivo da Companhia de Jesus? Era combater o avanço do protestantismo, propagando a fé católica. Então, a resposta fica: a missão era combater o avanço do protestantismo, propagando a fé católica. A atividade número 2 está perguntando quais eram as missões, os objetivos dos primeiros jesuítas a desembarcarem no Brasil. A resposta está no segundo parágrafo também. Quando a gente vê ali, ó, já nas primeiras linhas, tinham como missão inicial promover a catequese dos indígenas brasileiros e dos filhos dos colonizadores. Então, a resposta fica: a missão inicial era promover a catequese dos indígenas brasileiros e dos filhos dos colonizadores. A atividade número 3, que está na página 77, já vem perguntar de que forma as missões jesuíticas colaboraram para a ocupação do interior do Brasil. Isso não está no texto, então a gente vai ter que analisar um pouquinho. Vamos pensar. Aqui tem um mapa das missões religiosas. Vocês vão ver que elas estão assinaladas numa cruzinha. As cruzinhas cinzas são portuguesas e as cruzinhas vermelhinhas são espanholas. E aí, a gente precisa pensar primeiro, que missão religiosa é essa, gente? Isso daqui é uma planta, uma representação artística do que era uma missão religiosa. Era uma organização, um aldeamento, de forma que os indígenas ficassem agrupados dentro de um pensamento católico, então agrupando a partir de famílias e não da forma como os indígenas se agrupavam, e ensinando aos indígenas tanto a catequese quanto o trabalho e a língua portuguesa também. Aí, então, vamos analisar com calma. No cantinho, que está marcado aí de vermelho, a gente vê a Casa dos Índios, onde os índios moravam organizados por famílias. Embaixo tem os cabildos, que é a sede administrativa. Lá em cima, do lado da igreja, tem a quinta, que era um local de árvores frutíferas. Do outro lado, a casa dos artífices, onde eram produzidos instrumentos. Em alguns esquemas é chamado de oficina. Do outro lado da igreja tem o cemitério, já que naquela época os mortos eram colocados mais perto possível da igreja. No cantinho tem algo muito interessante, que é o Cotiguaçu, que é o lugar onde as crianças ficavam. Para trás dessa organização ficavam os campos de cultivo, onde os indígenas aprendiam a cultivar para excedentes e onde os padres também usavam esse excedente para venda. Pensem que, nos lugares onde os indígenas eram mão de obra escrava,
A missão, os indígenas aldeados nas missões, eles eram extremamente visados para serem escravizados, porque eles já tinham aprendido o trabalho no pensamento português, eles já tinham aprendido português e eles já eram catequizados. Mas vamos voltar na nossa pergunta, né? Aí está perguntando por que os jesuítas ajudaram na interiorização. Observem ao norte que as missões portuguesas, elas acompanham os rios, o leito dos rios, porque os indígenas estavam no meio da floresta e para chegar lá era necessário usar os rios. Só que, ao usar os rios avançam sobre o território que seria espanhol. Essa linha que eu marquei de roxinho é a linha do Tratado de Tordesilhas, que separava o território no espaço português e no espaço espanhol. As missões, elas não respeitam o Tratado de Tordesilhas, elas vão seguir o leito do rio e onde os jesuítas conseguiam se encontrar. E aí, como fica a resposta, né? Para alcançar os indígenas, os jesuítas precisaram estabelecer missões cada vez mais ao interior, que era onde os indígenas estavam, seguindo o leito dos rios. Dessa forma, acabaram adentrando nos territórios que eram espanhóis. Aí, a atividade número 4 pergunta qual a tática usada pelo padre José de Anchieta para facilitar a comunicação entre os religiosos e os indígenas brasileiros. Bom, isso está no texto. Está lá ó, no segundo parágrafo, que a gente já destacou em outra questão. No finalzinho do parágrafo, está falando que o padre jesuíta José de Anchieta criou uma mescla dos idiomas tupi e português de época, facilitando a comunicação. Então, Padre Anchieta criou uma mescla de idiomas tupi e português da época. É importante pensar que o padre Anchieta, ele criou mais do que isso. Ele criou pequenas peças de teatro, outras formas de ajudar os indígenas a entender a religião católica. É isso, finalizamos a semana 1.